Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. E tá conosco aí no aplicativo o Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, e também acabou de chegar aqui a Sandra Svezia, viu, Juca Felizmino? Junto com o Emerson W. Dias, chegou a Sandra Svezia, mandando beijão pra você. Beijão pra Sandra Svezia, também pra Dona Tereza, né? Mandando boa noite, Renato, Emerson e a todos. E pela voz do Emerson, eu acho que o candidato dele foi muito bem nestas eleições, né, Emerson? Foi isso mesmo? Não foi. Seu candidato não foi bem? Não foi, Renato. Não foi bem. E inclusive, o que eu vou falar aqui é mais ou menos, sabe aquela famosa no dia seguinte? Day after. Exatamente, essa situação aí, né? Você fala, caramba, que saiu de resultado aí Brasil afora, né? Sei. Enfim, é o cardápio que tínhamos e do cardápio que nos foi oferecido, as pessoas fizeram suas escolhas. Renato, eu, por coincidência, hoje pela manhã, pensando o que eu ia falar aqui na rádio, enfim, eu escutei aquela música que foi sucesso na voz da Elis Regina, mas que é uma composição do Guilherme Arantes, que ela diz o seguinte: vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Renato, olha, eu acho que é isso aí, Emerson, né? Você não quer mudar de profissão, não? Você tá indo bem aí nas músicas, hein? Na cantoria? Na interpretação aí. Não, mas essa música na voz da Elis é inigualável, né? Vamos dizer, é outra roupagem que você deu à música, entendeu? Não dá, claro, é incomparável, mas você deu uma outra roupagem que inclusive o coloca na condição de participar aqueles programas Show de Calouros lá do Silvio Santos e tal, muito bem representado, inclusive. Acho que a Aracide Almeida me daria 10 pau. Vai lá. Você estava falando então que a questão da vivendo e aprendendo a jogar, que é o refrão da música. Exato. Só para falar que também a Kathleen Bells aqui tá dizendo, fala chefe, eu não sei se ela tá se dirigindo a mim ou a você, porque eu acho que a Kathleen Bells trabalha para você também, não, que para mim ela não trabalha, ela deve trabalhar para você, né? Fala, mas chefe é você, né, Renato? Eu não consigo alcançar esse patamar aí, não. Jeito, sou soldado raso, não é cria não. A diretoria tá toda reunida aqui, eles não vão gostar disso não, vão falar que eu tô querendo puxar o tapete deles aqui. E aí a Sandra dizendo cardápio para um lixão. Nossa, a Sandra tá nervosa hoje aqui. Vou nem falar. Exato. Para a Sandra eu vou recitar o Raul Seixas, né? Tente, não diga que a vitória está perdida. Se é de batalha que se vive a vida, tente outra vez, né? Raulzito. Boa. E ela tá dizendo que prefere, viu, o Emerson? Tá dizendo, eu prefiro alô, marciano. Acho que cabe bem. Boa também. Para variar, estamos em guerra, né? Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, né? Tá cada vez mais down no high society. Tem tudo a ver, né? Eu acho que tem, Renato, essa questão... como é difícil a democracia, de tudo que a gente já experimentou na humanidade, sem dúvida nenhuma, que né? Até na frase do Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros que já foram tentados, mas mostra o quanto é difícil, né? A gente escolhe uma pessoa que acredita que pode ser, né, uma mudança, enfim, e a pessoa não é eleita, não ganha, e você vê figuras, né, que não mereciam estar lá e tem votações expressivas, enfim. Como é difícil a democracia, não há um caminho diferente, ela é o caminho, né, dos que nós temos, do que nós tentamos. Ela é a melhor opção, mas ela é difícil, né? E eu acho que
A letra, né, do Guilherme Arantes é isso, né? Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre aprendendo, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. É o exercício da democracia, é difícil, é o caminho mais difícil, e é o caminho que talvez demore mais, mas é o caminho que mais inclui as pessoas, né? E a gente tem que entender que nem sempre quando nosso candidato ou nossa candidata não ganha, não significa que quem ganhou não vá fazer alguma coisa melhor. Precisamos acreditar nisso, né? Precisamos acreditar na democracia. Sim, sim. Mas, ô Emerson, nós tivemos problemas ontem, inclusive, nas urnas aí, né? Na questão da apuração, né? E houve uma demora. E, claro, a gente sabe que, por exemplo, o nosso sistema, em comparação ao dos Estados Unidos, é infinitamente mais rápido, né, mais ágil. Mas teve gente que comparou, inclusive, a apuração brasileira com a apuração da eleição para presidente lá nos Estados Unidos, que eu acho não é cabível, né? Mas até aquela velha história, né, da expectativa. Quando a gente cria uma expectativa às vezes muito animadora, né? Qualquer situação aí que possa causar um sobressalto já gera também, por outro lado, um desânimo, as pessoas já começam a criticar. Mas eu acho que nesse aspecto o Brasil está indo bem, você não acha? Eu acredito que sim, Renato. Esse que é o tema, né? Do aprendendo a jogar. A gente tem uma democracia muito jovem, né? A América Latina como um todo, ela tem democracias muito jovens. Nós somos um país de 215 milhões de pessoas praticamente, de norte a sul a gente fala o mesmo idioma, né? Você vê que na América Latina a gente é o que fala português, né? Os outros todos falam aí o castelhano, o espanhol, enfim. Nós temos uma diferença gigantesca dentro do nosso país, em várias situações, desde culturas a níveis sociais, enfim, expectativas, né? O Brasil é um país complexo, extremamente complexo. O que nos une é a língua, mas nós somos muito diferentes dentro das várias regiões. E essa complexidade toda, ela não tem como ser não tem como ser fácil, né? Uma gestão, enfim. É um país de muita complexidade. E as soluções, de fato, elas demoram, né? Então, a gente tem a esperança de que alguém vai entrar e vai fazer uma revolução e tudo será melhor, mas não é, a vida prática não é assim, né? A vida prática mostra que as coisas são muito mais difíceis, né? Ainda mais quando a gente não elege aquilo que a gente entende serem os melhores, né? Então, tem todo este trabalho a ser feito. E aí, é óbvio, né, isso gera muitas vezes um desânimo na população, enfim, mas eu acho que de uma perspectiva maior, né, assim, olhando de um ângulo um pouco mais de cima, a gente é muito jovem na democracia, a gente é muito desigual, né, então acho que tudo isso é reflexo, é uma questão de ter fé, né, de ter esperança de que dias melhores virão, mas que não vai ser amanhã, né, nem depois de amanhã, ele vai ter que ser construído paulatinamente junto com a sociedade, e a gente vai tentando melhorar a qualidade dos nossos representantes, né? Acho que é um caminho longo, né, difícil, mas é o que nós temos. E a gente percebe, né, Emerson, acho que é uma coisa importante a gente dizer o seguinte, essa renovação que todo mundo diz também, não, precisa renovar, né, mas que a gente sabe a dificuldade que é para renovar, porque os próprios partidos, né, internamente, têm essa dificuldade de renovar suas lideranças. A gente sabe a dificuldade que é a construção de uma liderança e a construção de um partido, e depois você tirar essa... não diria tirar, mas eu diria renovar paulatinamente, renovar de maneira que as pessoas, hoje a gente fala essa palavra muito, muito comum nas redes sociais, de uma maneira orgânica, né, e que a sociedade participasse dessa renovação de maneira mais ativa, né? O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui o mapa da eleição deste ano, em que nós vemos, por exemplo, o MDB, que é o antigo PMDB, né? O MDB, ele tinha, em 2016, que foi a última eleição municipal, 1.049 prefeituras.
Agora, o MDB está, agora com essa eleição de ontem, está com 774 prefeituras. Quer dizer, o MDB continua sendo, e ainda é o primeiro colocado, o principal partido do país no que tange às administrações municipais, tá certo? Mas perdeu 275 prefeituras. O que eu quero dizer é que imagina você que há 4 anos atrás o MDB tinha 1.049 prefeituras, agora perdeu 270. Essas 270 passaram para as mãos de quem? Né? Então, a gente vai vendo os quadros que vão se seguindo, né? O segundo partido, por exemplo, hoje no Brasil é o PP, que é o Partido Progressista, que é um partido que começou lá atrás, Emerson, se você se lembrar, com o Paulo Maluf, que era lá o antigo PSD, acho que era PSD, PDS, né, do Paulo Maluf, que virou PP, e que hoje é o segundo partido do país, o PP, que era um partido muito marcado pela corrupção, né? Aí você tem o terceiro, o PSD, com 650, o PSDB é o quarto com 512, o Democratas é o quinto com 458, o PL 345, PL, um partido que em São Paulo, por exemplo, não tem notoriedade nenhuma, né? PDT 311 e por aí vai. Então, por exemplo, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que em 2016 o PT, tinha 257 prefeituras, caiu para 179 prefeituras. Então, ele deve estar aqui mais ou menos no 11º, 12º lugar do partido no país, né? Então, o que eu quero trazer, né, Emerson, até pra gente, já que você está trazendo essa questão, eu acho que do ponto de vista prático, nós precisamos ficar atento a esses números, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que, na minha cidade continua a mesma coisa, ou o vereador é o mesmo. É verdade, eu concordo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito vereador aí que já foi eleito, reeleito, não sei se é tri-reeleito, né? Não sei se é isso que fala, mas enfim, tá lá. Pediu música no TSE. Pediu música e tá lá de novo. Mas enfim, só que essas mudanças são difíceis de serem feitas porque nós não temos também uma legislação que garanta, por exemplo, o fim das reeleições. Então quem tem a máquina, quem tem dinheiro, quem tem poder, infelizmente vai continuar se elegendo e se reelegendo. Porque é diferente, e isso é importante, que eu estou dizendo o seguinte, Emerson, teve muita gente que saiu aí, colocando post na rede social, fazendo campanha pela internet, e achando que, olha, o Bolsonaro, porque houve esse papo aí um tempo atrás, né, não, o Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais, né? Mas ninguém sabe o que tem ali por trás daquilo. Não é que você põe lá um meme, ou põe um post, ou põe não sei o que, você vai ser eleito. Você precisa de grana. Você pode ver que os principais, os mais votados, são aqueles que têm maior poder de barganha, maior poder financeiro, um ou outro que acaba entrando no meio do negócio aí, mas de maneira geral, são aqueles que têm poder, são aqueles que têm dinheiro. Sem dinheiro e sem poder você não alcança. E daí nós vamos chegar, por exemplo, né, na eleição do atual prefeito, que também é o atual prefeito, Bruno Covas, primeiro colocado, e não é porque, vamos supor, a população achou que ele era o melhor. Não, porque ele também tem poder e tem dinheiro hoje para se reeleger. Essa é a questão, é o que nós temos que pensar e parar também de achar que o cara que aparece mais bonito na televisão, de gravata, não sei o que, que é sempre essa história, né? Acaba se elegendo. Mas infelizmente é isso que o brasileiro, não é o brasileiro, as pessoas de uma maneira geral, né? Vem lá o bonitinho, engomadinho, não sei o que e tal, e votam. Né? Nós tivemos uma outra situação que eu achei interessante aqui em São Paulo, você veja bem, Emerson, e é por isso que eu falo que as coisas vão se renovando. Nós tivemos 2 transexuais eleitas em São Paulo, né? Uma é a Tammy Gretchen, né?
E a outra é uma travesti que tem um trabalho também, eu não estou aqui com o nome dela, eu vou procurar aqui. Ela é uma das mais votadas em São Paulo, Érica Hilton, tá aqui, do PSOL, 50.508 votos, Érica Hilton, tá certo? Foram, tudo bem, a Tammy Gretchen, ok, que ela, é aquilo que eu tô dizendo, né? Tem o poder, tem o dinheiro, tem a fama, e isso ajuda muito nessas horas. Agora, essa Érica Hilton, por exemplo, eu não sabia quem era, não conhecia, mas vi ontem. Inclusive, ontem, antes de votar, já estava vendo que ela era uma das candidatas a vereadora com grande possibilidade. Mas isso é importante, na minha opinião, para que nós tenhamos essa diversidade que tanto se fala e que na política parece que as coisas são... Sabe aquele vagão de trem que parece que não anda? E que demora uma eternidade, que a gente sabe que são 4 anos, agora são mais 4 anos de um mandato, certo? Então, tem muito aqui, tem muito vereador, né? Por exemplo, Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy foi o mais votado na composição da Câmara na legislatura anterior. E dessa vez, novamente, o Suplicy foi o mais votado. Quer dizer, não dá para entender quando as pessoas... Não, eu quero renovação... Tudo bem, a Érica Hilton aqui, vamos ver do que ela é capaz de fazer, né? Uma cabeça nova, um novo, sei lá, olhar sobre as coisas e tal. Agora, o Suplicy, não estava na hora do Suplicy também deixar espaço, porque o Suplicy já tem uma história tão longa, já foi senador, concorreu a um monte de cargo, já foi vereador, isso, aquilo, não sei o quê, né? Não sei. O que você acha, Emerson? Já que nós estamos falando disso, eu trouxe todo esse cenário para você comentar também. São vários elementos aí, né? O primeiro, por exemplo, essa moça que foi eleita, as duas que você citou aí, eu acho, sim, claro, né? A Tammy Gretchen tem essa questão da fama, ela foi atriz, é filha da Gretchen, ou seja, tudo isso já dá a ela uma exposição na mídia muito maior. E sim, as pessoas muitas vezes elegem as pessoas mais por fama do que por competência, né? Mas ela tem, óbvio, todo o direito de se candidatar e apresentar suas propostas, enfim. Mas sim, essa exposição dá muita vantagem às pessoas. E o eleitor também tem esse viés muito mais de votar em pessoas, rostos conhecidos, do que avaliar de fato o potencial do candidato. Isso tem vários estudos que mostram que a gente escolhe muito mais por uma questão de carisma e afeto do que de provável competência. Aí são questões dos nossos vieses cognitivos, como é que a gente é desenhado para gostar ou não gostar das pessoas. E a gente acaba levando isso para o campo também da política. Agora, você citou aí, né, dessa eleição dessas duas pessoas, porque isso é democracia, né? A democracia representativa, ou seja, essas pessoas, elas têm dores, elas têm visões sobre o mundo que precisam estar representadas em quem faz leis. Porque é exatamente o fato de não ter representantes das diferentes matizes políticas, dos diferentes olhares para o mundo, das diferentes visões de mundo, é que a gente não inclui as pessoas na sociedade. Porque a gente fica elegendo sempre os mesmos, e os mesmos vão sempre criando as mesmas coisas, e a gente vai deixando um monte de gente às margens da sociedade. Então a democracia tem essa dificuldade da gente também aceitar os diferentes, né, se é que podemos falar de diferentes, mas de incluir as pessoas também no poder público para que essas pessoas possam trazer projetos e legislações que as incluam, né, e não que as excluam. Isso é democracia. E isso é extremamente difícil para o ser humano, porque a gente tende a gostar de quem gosta da gente, a ficar na mesma bolha sempre e não enxergar as outras possibilidades. E aí então a gente não enxerga, né, as dificuldades do pessoal que mora na periferia, porque a gente mora num bairro melhor, né, do ponto de vista de infraestrutura, então a gente não consegue compreender a dificuldade que tem aquele que não mora num bairro que tem a mesma infraestrutura. A gente não consegue entender como é que é a dificuldade daquele que precisa de um atendimento de saúde e tem que tomar 2, 3 condições para chegar no atendimento de saúde, que é diferente daquele que simplesmente anda 3 quadras na rua e tem um hospital para ser atendido. Então isso é democracia, essa representação popular, né, das várias matizes, dos vários olhares, dos vários jeitos de viver a vida que precisam estar lá dentro
das câmaras de vereadores, de deputados, etc., para serem representados, né? E você trouxe um elemento aí também do PP, que é um partido que tem muita gente, e você lembra que o PP é um dos partidos que esteve mais envolvido nas corrupções denunciadas pela Lava Jato. Sim. E veja como é interessante, né? O PP teve muitos candidatos denunciados, presos, etc. Até o fundador do partido está preso até hoje e tal, né? Teve muito deputado envolvido, ainda tem muito deputado sendo investigado, mas quem levou toda a fama foi o PT. Ou seja, veja como é a questão do afeto e como nós muitas vezes olhamos mais para a questão da emoção do que para a razão na hora de votar, né? O PP não sofreu as mesmas punições que o PT sofreu. E eu não estou aqui defendendo o PT, pelo amor de Deus. Sim, né? não, claro. Eu só estou dizendo que quem ficou marcado pela corrupção foi o PT. Mas o PP é tão corrupto quanto e teve tantos envolvidos quanto, mas não sofreu a mesma punição no voto. Você vê como a gente não escolhe por critérios técnicos, a gente escolhe muito mais por mágoa, né? Por uma questão de afeto, de acreditar ou não, muito mais pela emoção do que de fato pela razão. Por isso que democracia é tão difícil, demora tanto tempo para a gente conseguir construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva. É isso aí, muito bom, Emerson. E bom, tem até uma pergunta aqui do Sidney Scarpa, perguntando se o Boulos tem chance. Você acha que o Boulos tem chance, Emerson? Olha, eu acho que o Boulos tem uma rejeição muito grande. E eu acho que a questão da rejeição, ele tem que virar 12 pontos aí, né? Que foi a diferença. Eu acho que ele tem uma rejeição muito grande. Agora, se você somar, né, os votos ali do PT, né, e do pessoal que não quer a continuidade, pode ser que tenha. Mas eu acredito que o Covas deva vencer essa eleição. Porque eu não acredito, por exemplo, que esses outros candidatos, né, Joyce Halseman, que tem muita ligação com o João Dória, por exemplo, duvido que ela vá votar no Boulos, ela vai provavelmente cambiar por não, de jeito nenhum. Do Covas. Não, né? É o que você está falando, o Arthur lá também, o Mamãe Falei também. Exato, exatamente. Que, aliás, agora é Mamãe Falhei, né? O pessoal tá brincando aí, porque não deu muito certo a campanha. Então, eu acho que a tendência é mais o Covas aglutinar essas outras pessoas e somar mais pontos do que o Boulos virar. Tudo pode acontecer, né? Mas eu acredito que o Covas deva levar essa eleição. Tá certo. E qual que é a frase do dia, Emerson? Frase de Edmund Burke, que diz o seguinte: a dificuldade é um severo instrutor. Muito bom, é isso aí mesmo. Só com dificuldades que muitas vezes se alcança as coisas. E o César também dizendo aqui: como renovar se as moscas são sempre as mesmas? Trocamos os bolos ao longo... Não é bolo. Trocamos os bolos ao longo do tempo, mas não resolveu porque as moscas estão sempre lá. É verdade, tá certo, né? Exato, essa é a dificuldade. Né? É mais fácil criar um leão do que criar expectativas também, ele está dizendo aqui. A Sandra está dizendo democracia versus falcatrua. A Sandra já chega rasgando. E dizendo que você dá de 1.000-0 no tal do Pablo. Lembra do Pablo? Você é do tempo do Pablo? Do show do qual é a música? Isso. Lembra do Pablo? Boa. Lembro, inesquecível, Pablo. Olha, a Sandra tirou essa daqui do fundo do baú. Ele dublava, né, Renato? Ele dublava, verdade, ele né? tinha toda uma pintura, né? No facial, rosto. assim, meio dedo de boi, né? Dedo de boi. Isso. E ele era muito famoso, né, o Pablo. Muito famoso. Mas não lembrava mais do Pablo. Eu achava que ele cantava todas as músicas. Eu achava, nossa, como esse cara consegue imitar tantas vozes? Eu não sabia que era dublado. Bons tempos. E aqui o Giba Riso também mandando abraços. Giba Riso, que tem um trabalho social muito bacana também no Hospital das Clínicas e tal. Bacana, hoje uma grande audiência aqui. Todo mundo te acompanhando aqui, viu, Emerson? Valeu, obrigadão a todos aí. E, bom, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram
e no YouTube o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Maestro Zezinho, uma nota. Boa. O problema é que o Maestro Zezinho não tá, tá meio acamado, vamos dizer assim, vai. Olha lá. Ei! Lá. Valeu, Emerson, boa semana. Valeu, Renato, boa semana.